Olá, tudo bem com você? Então, hoje eu queria te explicar de maneira bem breve e bem superficial alguns conceitos, não, um conceito de macroeconomia que é essencialmente importante para a gente entender o risco que essa política anti-China, por assim dizer, do presidente Bolsonaro, que na real não veio da cabeça dele, né? Só uma reprodução do pensamento do Trump, e como que isso pode colocar a gente numa situação, como é que eu vou dizer? Um outro estado de calamidade muito perigoso. Mas vamos começar pensando o seguinte. No Brasil, a gente tem uma área, um espaço territorial muito grande. E a gente faz alguns produtos, né? O Brasil planta, o Brasil tem determinadas áreas de pesca e tudo mais. Só que o Brasil ele não tem espaço nem condição suficiente de produzir tudo o que a população precisa para sobreviver. Na verdade, nenhum país no mundo tem condição de ser completamente autossuficiente, totalmente independente de outros países. Então, o que esses países fazem? Cada um tem determinados recursos, então tem coisas que tem plantas, por exemplo, que você planta no Brasil e vão produzir bastante, vão crescer, vão florescer, enfim. E tem plantas que são de outros locais, que aqui a gente vai plantar e não vai dar muito certo. Assim como animais, enfim, que podem ser criados aqui, e aí entra a questão ambiental, enfim. Não vamos entrar nesse negócio. A questão, então, é que todos os países, todos, Brasil, inclusive, eles necessitam uns dos outros, do que os outros têm para oferecer, do que os outros produzem. Então, recursos que tem aqui no Brasil que não tem em outros países, eles exportam produtos que a gente não tem aqui ou não consegue produzir, a gente importa. Isso é uma noção bem rasa de macroeconomia, essa interdependência entre os países. Só que o que acontece? No caso da China, é um caso particularmente preocupante. Porque o Bolsonaro está constantemente fazendo ataques à China, ou são ataques diretos, ou são ataques sutis. Como quando ele falou que a vacina chinesa não traz segurança devido à sua origem. Isso foi um ataque. E a China ela manda muita coisa para o Brasil. O Brasil é muito dependente de materiais da China. A hora que a China resolver não aceitar mais, porque não é um ou outro fazendo piadinha do tipo pastel de flango, nem nada assim. O presidente é o líder do país que está atacando outro país. Então, na hora que eles resolverem responder isso, e isso não significa guerra, longe disso, mas comercialmente a gente está lascado de maneiras inimagináveis. Porque pense o seguinte, entre janeiro e setembro deste ano, ou seja, o governo Bolsonaro, eu estou citando aqui como fonte a revista Exame, a importação de insumos farmacêuticos da China aumentou 84%. 84,4%, alguns sites dizem. Isso é quase o dobro. Ou seja, se a China resolve dar preferência para outros países para vender esses produtos e não para o Brasil, a gente está falando de um
blackout muito sério. A gente está falando de faltar medicamentos para dor de cabeça, né, analgésicos, medicamentos antidiabéticos, medicamentos para hipertensão, enfim, medicamentos de cuidado básico do ser humano podem começar a faltar por causa dessa política debilóide de ficar atacando a China. E não só isso. A China, e esse aqui eu estou citando o Santander Negócios e Empresas, né, eu peguei aqui alguns dos produtos que são importados da China pra gente. Então, equipamentos de telecomunicações, sabe? O celular que você tem, não importa a marca. Não, realmente, não importa a marca. Tem peça chinesa aí. O povo fica fazendo, como é que eu vou dizer, terrorismo com 5G da China. Olha, gente, se os equipamentos vindo da China tivessem sido usados para espionagem ou o que quer que seja, sabe, ia começar no teu celular. E eu sei que você adora celular. Eu sei que se você está me ouvindo, você deve estar me ouvindo pelo celular, sabe? Mas enfim, máquinas e aparelhos elétricos, medicamentos, aparelhos elétricos para ligação, proteção ou conexão de circuito. Então, majoritariamente, o que a China traz, o que a gente pega da China é tecnologia. Isso não significa que o Brasil não tenha condições de produzir esse tipo de coisa. Né? Ele tem. Não nesse momento, mas tem. Se houver investimento em pesquisa nas universidades e tudo mais, a gente consegue produzir isso. Só que nunca vai ser na escala necessária, suficiente para abastecer todo o país. E isso é para várias coisas. A gente não importa só da China, a gente importa de outros países também. Certo? Se as pessoas estão falando da vacina, da vacina que estão chamando de vacina chinesa, mas na prática é uma vacina brasileira, porque a tecnologia é desenvolvida na China, mas a fabricação é no Instituto Butantan. Olha como o povo não consegue raciocinar, interpretar direito as coisas, né? Mas o povo tá fazendo um terrorismo com essa vacina porque diz que a China vai envenenar, vai colocar microchips para influenciar a cabeça das pessoas e não sei o que. E é uma coisa, assim, eu não consigo definir de onde essas pessoas tiram essas asneiras. Se é de algum filme, se é de livro de ficção científica, eu não sei. Só que se fosse para a China fazer esse tipo de coisa, você já estaria consumindo veneno e microchip não sei o que da China há muito tempo. Já tem muito tempo que a China manda tecnologia e insumo farmacêutico para cá. Não há... Enfim, não tem qualquer fundamento de realidade isso. Nada. A gente também importa muita coisa da Índia. Eu estou falando de fármacos, tá? Só que mesmo a Índia, 70% dos insumos que ela usa, né, e agora eu estou citando a CNN, ela importa da China. A China, ela acabou se tornando um grande polo industrial para o mundo. Não tem nenhum país que consiga não importar coisas da China. Isso é fato, isso é simples. Além do que, qualquer economista pode confirmar isso, a China, se não for o maior, é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Então, muito dinheiro circula entre Brasil e China. Essa política de satanizar a China é suicida. É suicida. Se você acha que o Brasil, nesse momento, está numa situação complicada, não queira saber o que pode acontecer com a gente aqui, internamente, porque a China não vai declarar guerra, não vai ter nada disso. Se a China resolver priorizar suas exportações para outros países e não o Brasil. Mas o Brasil, o povo fala muito disso. O Brasil é o silo do mundo, é o maior produtor de grãos, não sei o que, pode ser, mas o Brasil não tem monopólio de produção de nada. O que é monopólio? Quando só um pode comercializar determinado produto. A grãos, não é só o Brasil que produz soja, arroz,
né? Tanto que a gente está importando arroz. Minério de ferro também não precisa necessariamente vir daqui. Tá? Outros países podem sentir falta do que vem do Brasil pela quantidade, porque o Brasil é muito grande, tem uma capacidade de produção imensa. Tá? Isso respeitando questões ambientais. Tá? Mas não precisa vir daqui. Pode vir de outro lugar, proteína, minério de ferro, enfim, o que quer que seja, pode vir de outros países. O Brasil, ele não tem exclusividade de nada. Tá? Nem tem como, não existe isso. Então, para pensar. Você tem um país que te fornece muitos produtos, que é o teu maior ou um dos maiores parceiros comerciais, e que tem uma relação diplomática razoável, legal. Aí o que você faz? Você sataniza, você fala, eu não confio em você, porque... Né? E eu já falei isso em outro podcast, que a condição ambiental que está se criando no Brasil de destruição da natureza, né, tá obrigando animais a correrem das florestas, virem parar nas cidades. Isso vai colocar as pessoas em contato com muitos outros tipos de bactérias e vírus. E eu digo, e eu reafirmo, o povo hoje está falando em vírus chinês, em pandemia chinesa. É bem possível que a próxima pandemia, que o próximo vírus a causar estrago no mundo saia do Brasil. É bem possível. Bom, mas é isso. Eu espero ter causado algum tipo de reflexão em você. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Manda esse episódio para algum amigo ou amiga que precisa entender alguma coisa. E eu espero muito ver você no próximo. Tchau, tchau.